Pessoal, bom dia. Eu resolvi fazer aqui um vídeo para finalizar o assunto de divisão celular com revisão de alguns termos importantes. Então, na sequência, eu vou colocar de novo a explicação do que é um cromossomo homólogo e uma cromátide irmã. Não deixe de conferir. Temos que lembrar de dois termos. O primeiro termo é o que são cromossomos homólogos. Pessoal, nós vimos que as células diploides são aquelas que têm dois conjuntos de cromossomo. Um conjunto veio do pai e um conjunto veio da mãe. Então, 23 cromossomos vieram do pai e 23 vieram da mãe, no caso da espécie humana. Esses cromossomos, eles formam parzinhos, igual o exemplo aqui. O rosinha e o azul é um parzinho, e o azulzinho e o roxo é outro parzinho. Então, a gente fala que o rosa é um cromossomo homólogo do azul e o azulzinho é um cromossomo homólogo do roxo. Então, necessariamente aqui no meu exemplo, o cromossomo homólogo, o rosa, por exemplo, veio da mãe e o azul veio do pai. E nesse outro exemplo, o azul veio da mãe e o roxo veio do pai. Para ser homólogo, então o rosa é homólogo do azul, eles têm que ter o mesmo tamanho. E eles têm que discutir a mesma característica. Como assim eles têm que discutir a mesma característica? Este pedaço do rosa, que o cromossomo contém o material genético, ele tem o material genético, é o DNA, na verdade o cromossomo é o DNA enrolado. Esse pedaço do cromossomo, ele tem uma informação genética de como vai ser, por exemplo, o seu cabelo, qual é a cor do seu cabelo. E do outro lado, o cromossomo do pai também vai discutir sobre a cor do seu cabelo. Então, os dois pares aqui precisam discutir o mesmo assunto. Porém, eles não precisam ter a mesma opinião. Eu posso ter de um lado a informação do cabelo ser castanho escuro e do outro a informação dele ser loiro. Mas eu preciso que os dois falem, discutam sobre o cabelo. Então, os homólogos, eles são pares que vão versar sobre a mesma característica e informação genética, mas não precisa ter a mesma opinião, e são necessariamente, então, do mesmo tamanho. Outro termo que vai aparecer são as cromátides irmãs. As cromátides irmãs agora são cópias desse cromossomo. Então, aqui o azul, ele tem uma cópia idêntica a ele. Aqui é uma cromátide irmã desse azul. Agora, é tudo igual. Aqui no começo, ele discute a cor do cabelo, mas a opinião dos dois lados é a mesma, porque são cópias. Se aqui falou para ser loiro, aqui falou para ser loiro. O rosa tem aqui a cromátide irmã rosa, o roxo tem a cromátide irmã roxa e o azul a cromátide irmã azul. Essa informação de o que são cromátides irmãs vai ser importante na hora de estudar a divisão celular, porque se ele vai copiar o material genético, nós vamos ter cromátides irmãs, nós vamos ter cópias. E agora, voltando aqui, eu fiz um resumo rapidinho do que é mitose, do que é meiose, para que vocês possam comparar a ocorrência das duas. Então, lembrando lá que na mitose eu tenho uma célula que irá formar duas células idênticas no final. Isso vai ocorrer para regeneração, cicatrização, produção de novas células. Então, nós temos aqui no começo da prófase, esse material genético já duplicado. Nessa etapa, vai ocorrer o desaparecimento do envoltório nuclear e o material genético se espalha pela célula. Desaparece o nucleolo e os centríolos constroem as fibras do fuso. E esse material genético se prende a essas fibras do fuso. Na metáfase, esse material genético ele está mais grosso, mais fácil de visualizar. A gente fala que ele está mais condensado. E ele é disposto na placa equatorial da célula, ele é colocado no meio. Na anáfase,
ocorre a separação desse material genético, indo uma cópia para cada lado, essas cópias são idênticas. E na telófase, ocorre a separação do citoplasma, a construção novamente do envoltório nuclear, o reaparecimento do nucleolo e o desaparecimento das fibras do fuso. E nós temos aqui a formação de duas células idênticas entre si. E agora, na meiose, nós temos um processo um pouco mais longo para a formação de células reprodutoras, que no caso serão os espermatozoides e os óvulos. Então, aqui nós temos a primeira etapa da prófase 1, que é o leptóteno. O material genético ele começa a se condensar. Ele já foi duplicado anteriormente pela intérfase. Nós temos o zigóteno, em que esse material genético ele continua sofrendo a condensação. E os cromossomos, eles vão se parear com o seu homólogo, eles vão fazer os parzinhos com os homólogos, que são as sinapses. Aí nós seguimos para o paquíteno, em que ele continuou aqui a espiralização, e aqui no paquíteno e continuando no diplóteno, nós vamos ter aqui o crossing over ou permutação, que é a troca de fragmentos de material genético entre os homólogos, mas somente entre aqui essas cromátides internas. E aqui no diplóteno nós conseguimos visualizar esse local da troca, que a gente chama de quiasmas. E aí nós temos a diacinese, em que o envoltório nuclear se desfaz, os centríolos vão um para cada extremidade e constroem as fibras do fuso, e esse material genético se espalha. E todo esse grupinho se liga, cada um em uma fibra do fuso. Então, esse grupo rosa e azul numa fibra, e esse grupo roxo e preto em outra. Termina aqui a prófase 1 e segue para a metáfase 1, em que nós temos esses grupinhos na placa equatorial da célula. E aí, na anáfase 1, nós temos a separação dos homólogos. O rosa para um lado, o azul para o outro. O roxo para um lado e o preto para o outro. E na telófase 1, a formação de duas células, pela separação do citoplasma, a reconstrução do envoltório nuclear, reaparecimento do nucleolo e desmontando as fibras do fuso. Agora, cada uma dessas células passará pela segunda etapa da meiose, em que nós temos a prófase 2, com todas as suas informações características, né? Desmonta o envoltório nuclear, constrói as fibras do fuso, esse material genético se espalha e se prende às fibras do fuso. E aqui na metáfase 2, esse material genético, agora um cromossomo por fibra do fuso, mas com duas cromátides irmãs, se prende e fica na placa equatorial da célula. Na verdade, ele se prendeu aqui na prófase 2 e na metáfase 2 ele foi para a placa equatorial. Na anáfase 2, nós temos a separação destas cromátides irmãs. E, por fim, na telófase 2, nós temos a divisão do citoplasma, a reconstrução do envoltório nuclear, o desaparecimento das fibras do fuso e a formação de 4 células com metade do material genético, que, se houver a fecundação, volta a ser, de novo, uma célula com 46 cromossomos. Isso garante para a gente a variabilidade genética, porque essas 4 células formadas possuem informações aqui com opiniões diferentes. Pessoal, espero que tenham compreendido a diferença das duas divisões celulares e até a próxima!